Muito bem, caminhantes. Uma boa tarde para vocês. Fico muito feliz. Agora, hoje, dia 17 de outubro de 2020. E nós chegamos a mais uma live do Caminhos da Linguagem. E hoje nós vamos tratar de um tema bem interessante. A linguagem do yoga. Eu sempre fui fascinado sobre culturas, aprender culturas e entender a forma como o ser humano se relaciona. Então, por isso mesmo, eu convidei uma instrutora especialista para que a gente pudesse conversar sobre isso. Vou fazer a introdução antes de convidá-la. Veja bem, a agitação do mundo ocidental tem aumentado muito os níveis de estresse e ansiedade das pessoas. Nesse contexto, opções vindas do Oriente nos ajudam a ficar mais equilibrados, como a meditação e o yoga. Porém, mais do que uma prática, o yoga traz consigo todo um repertório de símbolos e uma linguagem própria, que pode nos mostrar uma riqueza cultural. Para conversar sobre isso, nós convidamos aqui a instrutora de yoga, Bhakti Mantrahan, ok? Para conversar um pouquinho conosco sobre estas questões. Vou convidá-la. Oi, Paulo, boa tarde. Olá, Namastê, minha Satnam. professora, namastê. Que maravilha encontrá-la aqui nessa live. Faz tempo que a gente não conversa, não olha olhos nos olhos e tem muita saudade da nossa conversa. Verdade, Então, melhor que nunca chamá-la verdade. Das nossas conversas. isso para a gente fazer uma live sobre a linguagem maravilhosa do yoga, essa coisa linda que é o yoga na vida das pessoas. Eu falei, que pessoa que eu vou convidar? Então pensei justamente, vou chamar a Bhakti, com certeza, minha professora querida. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar a live, essa live maravilhosa que nós vamos fazer aqui hoje, para conversar um pouquinho. Ela vai ficar gravada para as pessoas conhecerem o que é yoga. Muitas pessoas confundem o que é o yoga e eu acho muito legal chamar você para poder esclarecer essas questões. Então, já agradeço de antemão e fique à vontade para fazer a sua apresentação, ok? Para as pessoas, quem é a Bhakti? Aliás, o que significa Bhakti Mantrahan? Fique à vontade, seja bem-vinda. Ah, Beijo no coração. eu que agradeço, Paulo, pelo convite. Eu tenho muita dificuldade de falar em público. A Bhakti, quando eu fiz o curso, né, lá em São Paulo, eu recebi pela perseverança, né, pela devoção que eu tinha no curso que eu fazia, e veio para mim como um presente, né, Bhakti, né, quer dizer devoção, mantra, né, é canto, né, e ram, alegria. O engraçado, Paulo, que esse dia eu estava pensando é que o meu nome, né, Doralice. Olha, se nós falando da energia da palavra dor, você entende? Dor, dor, Doralice. Aí vem Bhakti Mantra, devoção, né, canto e alegria. Fechou. É para terminar, sabe, os meus dias com muita alegria e muita festa. Né? Com certeza. Então, é isso. Que lindo. Mas fala um pouco. É como se fosse um presente do universo, né? Isso, lindo. Fala um pouquinho sobre a sua profissão, como você atua, é instrutora, né, terapeuta. Se apresenta aí pro pessoal, fica à vontade. O meu trabalho é dentro, né, da filosofia tântrica. A gente faz o trabalho de yoga, né, de Kundalini Yoga, a meditação, as massagens, né, muito, que leva para esse lado também. Eu trabalho com muita energia, que é importante, né, no que eu faço. E atendo aqui no meu espaço, né, que é aqui no centro de Rondonópolis, Maravilhoso. que e aqui tem muita energia boa. Eu digo assim, o meu trabalho
eu sou uma das pessoas privilegiadas que eu faço o que eu amo fazer. Entende? Então, e tudo que eu faço, eu coloco muito amor. Às vezes nem parece, né, com essa cara que se né? Não, que isso. Mas tudo que eu faço é com muito amor. Com certeza. Eu percebi isso e todos os seus alunos percebem isso. Então, para mim, é uma alegria tê-la aqui conversando comigo. E eu sei que é feito com muito amor. E para começar, é uma pergunta que eu acho que é inicial para a gente, para o nosso público, que essa live fica gravada, acho muito legal perguntar o que é yoga? E mais especificamente, o que é Kundalini Yoga? Bom, yoga, né, no termo geral, é união. Mas eu levo pelo outro lado, pela integração de você com você mesmo. De você ter conhecimento da importância de você e os seus organismos, seu sistema, né? Faz parte do seu organismo. É a união de tudo isso. É você tentar, na medida do possível, agir com, como se diz, controlar suas emoções. Não deixar isso atrapalhar a sua vida. Então, o yoga te leva a ter esse domínio de se unir, os seus eus, entende? E Kundalini Yoga. A Kundalini Yoga, ela veio da descendência de 10 gurus, né? Eles escolheram algumas posturas e delas surgiu o Kundalini Yoga. Foram 10 e o último a receber esse conhecimento foi o Yogi Bhajan, que trouxe para o Ocidente. Então, o Kundalini Yoga, eu penso assim que ele é uma tecnologia. Você não domina a tecnologia do celular? Pois é. Uhum. O Kundalini Yoga, ele leva você a dominar a tecnologia deste corpo, certo? Então, Kundalini é isso. É levar eu a me conhecer melhor, sabe? A partir da minha respiração e o que leva, né, a partir dessa respiração. Então, o Kundalini é isso. É esse presente que veio para nós através de Yogi Bhajan. Fantástico. Seria isso. Você falou se conhecer melhor. Então, o yoga ele ajuda no autoconhecimento, e a importância de se autoconhecer, coisa que o pessoal faz pouco hoje, né? O autoconhecimento, ele é importante para o ser humano por causa do julgamento. Quando eu começo a me conhecer realmente, não existe o outro trazer problema para mim, não existe o externo. Tudo está aqui e é a partir daqui. Então, o autoconhecimento, ele traz isso. Yoga é só mais um, né? É uma escola de autoconhecimento. Existe N, eu não gosto de yoga. Então, vai procurar algo que te traga autoconhecimento. Que aí você vai, né, sair desse mundo do julgar, né? E que isso é muito importante, eu ser neutro, ter um certo controle, Sim. né? Julgar as pessoas, né? Então, E sempre vai a partir de mim, sempre sai a partir de mim, né? As minhas percepções. fantástico. Seria isso. É um ciclo, né? Esse ciclo de julgamento. É um ciclo. Ser julgado e julgar os outros, ser julgado e julgar os outros. E aí eu chego. A todo momento a gente está julgando, né? Se você perceber, a todo momento a gente está julgando feio, bonito, né? Grande, pequeno, gordo, magro. Então, isso é julgar. Aí vem as partes, né, mais graves. Ele que eu estou assim porque, né? Sempre colocando o outro. Não, a partir do autoconhecimento eu vou, como diz o outro, pera lá, sou eu. Tudo é eu. O outro não existe, é eu. Então, o autoconhecimento traz esse domínio para a gente. Eu acho muito legal o que Ok? você falou, Dora, porque eu imagino assim, quando você se autoconhece, por exemplo, quando uma pessoa te ofende, você não vai ficar magoado, porque você sabe que você não é aquilo que ela está falando que você é. Né? Não, não é. Porque eu poderia me estender até dentro da psicologia, né? Que o outro, quando ele acha que eu sou algo, é ele. Eu sou sempre aqui, a mesma, né? Então, quando alguém fala alguma coisa, e às vezes a gente se sente ofendida, a gente tem que buscar se por que aquilo me ofendeu, se não tem nada a ver.
né? Então é muito interessante. Eu sempre não é comigo. Você falou alguma coisa de mim, percepção tua, não minha. Eu sou aqui a mesma. Fantástico. E é Adorei. muito importante isso. Fantástico. E entrando nessa parte mais filosófica, o que seria Tantra ou filosofia tântrica? É uma filosofia maravilhosa que deu sentido total à minha vida, né? Opa! O Tantra, ele é uma filosofia comportamental. Ele rege o meu comportamento. A partir do Tantra, eu começo a olhar, começo a olhar tudo que não me serve mais. É uma desconstrução de tudo que eu aprendi até aqui. Então, quem me conheceu lá no passado e hoje, né? Uma vez o meu filho disse uma frase: mãe, cadê a Dória? Eu não conheço mais a senhora, cadê a Dora, a minha mãe? Então, é assim, é uma desconstrução, mas é uma desconstrução que nos eleva, Uhum. entende? E ele rege a minha vida. Eu começo a ter um domínio maior sobre o meu eu. Começo a respeitar o meu corpo. Por quê? O Tantra, ele me leva ao natural. Eu preciso voltar à minha natureza, me integrar com o natural, com a natureza. Eu não estou separado. Eu tenho que compreender que ao inspirar, eu levo muita energia, né, para dentro de mim. E ao expirar, eu tiro aquilo, a energia que não me serve mais, e também eu posso tirar coisas que, percepções, sabe, que não me serve mais. Então, assim, a partir disso daqui, eu compreendo todo o resto. Entende? É mais ou menos assim. E ela ainda é matriarcal, né? Que leva a enaltecer a mulher como redentora da vida. Uhum. Para mim, o Tantra foi a salvação, vamos dizer assim. A partir do momento que eu comecei a estudar, porque eu estudo Tantra, né? E a partir desse estudo, eu vivencio. Não adianta falar, eu estudo Tantra e não vivenciar. Então, estudar qualquer coisa, matemática. Agora, quando eu vivencio isso aqui, eu sinto. Numa meditação, eu posso sentir até o barulho do meu sangue correndo dentro das minhas veias. Uau! Então, é uma coisa maravilhosa, é uma integração total, né? De você com a sua natureza. Desconstrução seria a palavra correta para definir o Tantra. E aí, fora o Tantra, também existem os livros sagrados, né? Pelo nome de Tantras, né? Certo. Então, o triste do Tantra é ele chegar no Ocidente deturpado. Ah, E quando você fala, a pessoa já pensa em coisas que não tem. O Tantra, ele, além dele reger a minha vida total, ele leva a conhecer uma energia poderosa e como é que fala? A sacralizar o sexo, que está tão banal nos dias de hoje, né? Então, para mim, ele foi imprescindível, né? A minha vida é antes e depois, Tantra. O antes, ficou muito insignificante lá para trás. fantástico. Agora, o Tantra, sim, me fez eu renascer das cinzas. Uau! Das cinzas. Fantástico. Esse depoimento para mim é muito forte. E você falou de respiração, e eu acho que um dos pontos mais importantes do Tantra, do Yoga, você falou, é a meditação. Eu queria que você, assim, quem sabe pudesse conversar um pouquinho com a gente sobre por que a meditação pode nos ajudar e como que a meditação pode ajudar a gente. Nós não sabemos nada sobre meditação. Bom, a meditação, eu tenho uma frase do Osho que eu gosto muito. E ele diz que a meditação nasceu com a gente, não tem esse de aprender a meditar. O Osho diz, a meditação nasceu com a gente. E quando a gente começa a compreender os nossos processos, a gente começa a compreender o que o Osho quis dizer. Porém, no Kundalini Yoga é muito rico a quantidade de meditação. Por quê?
todo cria que eu pratico, ele termina com uma meditação, nem que seja lá de 3 minutinhos, 1 minuto. A meditação norteia o yoga em si. Porque para eu estar aqui sentada em postura de lótus, essa 1 hora eu tenho que condicionar esse corpo. Ele não me domina, eu que tenho que dominar. Isso faz parte da minha meditação, do meu domínio, da mente e ela do corpo. E uma coisa muito importante na meditação é a respiração. Uma coisa, Paulo, muito interessante que eu observo nas pessoas que vêm para mim é a respiração invertida. Para você ter uma ideia, uma pessoa ele tem que mandar para dentro pelo menos 3 litros Nossa. de oxigênio. Nossa. Ele coloca meio litro. Meio litro para alimentar essa quantidade enorme de células aqui que precisam trabalhar, cada um na sua função. E ele manda 500, meio litro para esse serviço. Entendeu? Aí, o que eu observo? Ansiedade, depressão e principalmente no Covid. Eu observei que as pessoas que levaram a prática a sério, mesmo em casa, eles tiveram uma qualidade muito maior de vida e estão tranquilos. Né? Porque a ansiedade está tomando conta, mesmo agora a gente observa a ansiedade tomando conta das pessoas, a insegurança, né? Que ela nos trouxe, né? Então, a meditação em si, Paulo, se eu for dizer assim, comece a observar o que você faz. Quando você resolve um problema e foi do seu agrado, é porque você meditou. Mesmo que você fale, eu não sei meditar. Se você conseguiu trabalhar e resolver um problema tranquilo, com a sua, né, percepção, sem culpar os outros do que possa vir, pode crer, você está na meditação, no caminho meditativo. Porque a meditação é isso, nasceu com a gente, porém a gente esqueceu, né? O jeito de meditar, porque a ansiedade tomou conta da nossa vida. Agora nós voltamos e vamos voltar a ser natural. Para ser natural, eu tenho que aprender a dominar a minha mente, principalmente. Porque a gente não enxerga as coisas como elas realmente são, acredite. Nós enxergamos isso aqui, desse todo. Né? Então, não tem como eu ficar julgando isso ou aquilo. A vida é muito, como é que diz? Tudo é muito maior do que essa realidade pequenininha aqui. Muito. Mas, assim, a meditação em si, gente, todo tipo de meditação é válida, porque trabalha aqui. A respiração, quando eu começo a ter o domínio, já é uma meditação. Quando eu começo a simplesmente... Eu já estou fazendo meditação. Se eu fizer 3 respirações, já é uma meditação. Se eu fizer 5 respirações, já é uma meditação. E assim, posso escolher um mudra, né? Que nós também vamos falar dos mudras. Vamos falar. Né? Ou então, simplesmente, sentar numa cadeira, ficar ali de boa, sabe? E tentar selecionar, né, os nossos pensamentos, não deixar ser aquele tumulto. Entendi. Né? Deixar ser levado. Mais ou menos isso. É isso mesmo. Quando a gente se deixa guiar pela meditação, acredita, a nossa vida melhora 100%. Nossa, fantástico. E isso foi muito bacana nesse bate-papo aqui, porque assim, se a gente se deixar levar, às vezes, por algumas coisas que a gente vê em redes sociais, a gente fica muito ansioso e com medo. Então, a meditação ajuda, né? A manter essa paz. E aí eu vou trazer uma pergunta, já que falamos de meditação. Às vezes o pessoal tem esse paralelo com oração. E a pergunta que eu faço, eu acho que é uma boa oportunidade de você esclarecer para as pessoas, né? Yoga tem a ver com religião? Não, não tem. Nem um pouquinho. Embora há muita confusão das pessoas achar que yoga é religião. Já perdi alunas porque a religião delas não permitia delas fazer yoga. Yoga não é meditação, porém ela pode transformar uma pessoa que não tem religião num ser humano melhor. Opa!
E para aquele que já tem uma religião, ele pode se tornar dentro da religião dele melhor ainda. Porque dentro do yoga nós temos os niyamas e os yamas, eles norteiam. E se a pessoa estudar um pouquinho mais profundo, ela vai ver que os niyamas e os yamas têm a ver com os 10 mandamentos. Gente, é muito louco isso. Então não tem nada a ver com religião, porém se torna muito melhor. Porque você vai compreender uma coisa muito importante, que o ser humano ele precisa de uma espiritualidade até mais que a religião. Não adianta você ter uma religião e não ter espiritualidade. Certo. Sabe aquela conexão com o seu Criador. Uhum. Então, a religião para você não está tendo muita função. Agora, quando você é espiritualmente, está evoluindo espiritualmente, você começa a compreender. E aí você nem precisa mais de religião. Você entende? Porque você compreendeu o seu papel no mundo e no papel das pessoas. Então, yoga não é religião. Isso daí pode... Quem quiser fazer yoga não tem nada a ver. E aí, uma coisa que eu digo muito para as pessoas quando eles vêm com essa polêmica vamos conhecer um pouquinho mais da nossa Bíblia e daí com as outras também e fazer os paralelos. Sabe, o conhecimento liberta a gente. E aí a gente fica livre de julgar, de novo, de julgar. Certo? Uhum. Sempre julgando. Então é mais ou menos por aí, Paulo. Lindo, lindo. Eu acho que esclarecer isso para as pessoas que estão aqui foi fabuloso para a gravação. Porque muita gente confunde, né, Dora? Essas duas questões. E aí, esse esclarecimento foi maravilhoso. E aí... que bom. Eu fico muito feliz. E nesse caso, você já tinha falado um pouco sobre os mudras, pensando na linguagem, trazer um pouco sobre linguagem corporal também, o que você poderia falar para nós sobre o que é asanas e o que são mudras? É a mesma coisa? Então, os asanas são esse conjunto, né, de posturas que a gente vê por aí e que nos leva, né, a ter um domínio, né, dessa postura. Muitas vezes a pessoa chega e fala, eu acho que eu nunca vou conseguir fazer isso. Não. O nosso corpo, ele é como, sabe, um barro. Você vai moldando. O asana é isso, é aquela obra de arte que você faz no final do domínio dessa postura. Entende? Então, todo esse conjunto que você vê aí por aí, né, que graças a Deus é maravilhoso, são posturas. Então, é denominado asanas, né? Asana. Que leva você a um domínio maior. E os mudras são gesto de poder. Por exemplo, eu vou fazer uma meditação Prana Mudra, neste mudra. Eu posso ficar aqui em postura de lótus, desse jeito, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, né? Porque 1 hora é o máximo. Mas você está aqui, ó, conectado com a respiração, né? Os pensamentos vêm e vão, você vai escolher os que ficam e vai soltar os outros. Eu posso também colocar no meu terceiro olho, né? Energizar essa área. Ou o Dhyana Mudra, que é de colocar os dedinhos, né, em cima do nosso joelho. E ficar o tempo que você achar necessário. Com o tempo, você descobre que você é mestre de você mesmo. Porque você vai ficar 5, 10, 15, 20, 30, 40, 1 hora na mesma posição. E não vai te doer nada. E você se sente ainda, pelo contrário, muito bem. Quando a gente coloca isso aqui, a gente não enxerga, mas aqui existe muita energia sendo entrando por esses dedos e entrando no meu corpo por esses aqui. Por isso que ele fica em frente ao chakra do coração. Recebo uma carga energética e essa energia entra em mim pelos meus dedos. É por isso que sempre está aqui. Então, cada vez que eu coloco, eu estou energizando essa área. Ou então, né, sendo aqui um globo de energia para proteger esse corpo. Então, mudras são gestos de poder. Eu escolho o mudra e faço a minha meditação. Né?
E aí espero o resultado. Fantástico. O domínio de si mesmo é muito importante quando eu quero dominar. Isso aqui. Fantástico. Ok? Sim, foi muito, muito esclarecedor. E, inclusive, como você falou de energia, dos gestos, do corpo, eu queria falar das palavras. Eu queria saber se as palavras têm energia como que funciona. As palavras têm energia? Passam energia para as pessoas? Recebem? De que maneira isso acontece? Geralmente, quando a gente começa a pesquisar, né, e a estudar, nós descobrimos que não podemos nunca ser falso. Uhum. Porque aquele ser que está ali do meu lado, ele merece o melhor de mim, senão não adianta eu ser um terapeuta. Então, nesse sentido, eu tenho que ser verdadeiro. A minha energia na palavra vai fazer essa pessoa continuar conectado comigo. Existe um japonês, agora eu não me recordo do nome, que ele fez uma pesquisa, e para quem quer ver ela inteirinha, está num documentário chamado Quem Somos Nós. Ele fotografou os mandalas da água com algumas palavras, né? Então, tem palavras, por exemplo, tipo nojo, amor, gratidão, formam mandalas lindos, a molécula da água, entendeu? Então, se eu sei disso e já foi provado, gente, nós somos o quê? Basicamente água. Então, se eu quero manter esse corpo saudável, tem que ser o quê? Positivo. Nunca, em hipótese alguma, duvidar desse grande ser que está aqui, certo? A conexão desse grande ser. Então, palavras amorosas. É muito importante eu sempre estar falando para mim. Porque quando eu não faço isso, o meu corpo vai mostrar a negligência que eu estou fazendo com o meu corpo. Vamos supor, se eu sou uma pessoa negativa, meu cabelo é horrível, não sei, sabe? Começa a falar das mãos, do rosto, da boca, tudo. Acredita, essas palavras que você fala, seu corpo sente. Entende? Então, é uma coisa muito, muito importante falar também sobre palavras, né? É sobre os mantras. E nós também vamos falar um pouquinho daqui a pouco, né? Bom. Sobre os mantras. Toda palavra é um mantra. Tudo que eu falo é um mantra, certo? Só que os mantras, eles têm a capacidade de curar. E conforme a palavra que eu digo, eu posso destruir uma pessoa. Principalmente se a pessoa não está num certo grau de discernimento. Ele pode levar aquilo para ele e sofrer com aquilo, certo? Então, palavra tem poder. Cuida com o que você fala. Porque senão você vai trazer para você e para o outro, né? Porque para mim é quando eu falo, né, sobre a minha pessoa. E para o outro é quando eu, sem o poder, sem o domínio dessas palavras, eu falo para o outro. Existem algumas palavras que nunca se deve dizer dentro de casa, para você ver, tal o poder da energia dessas palavras, certo? Engraçado, eu fui uma pessoa que vim de um lar muito pobre, pobre de dinheiro, né? E de conhecimento também. Só que uma coisa que eu nunca consegui foi falar palavrão. Algumas palavras me ferem. E não é por isso ou por aquilo, não sei, não conseguia, desde criança eu não conseguia falar palavrão. Eu acho assim que a gente, quando tem o domínio de si mesmo, nós sabemos o que fere ou não esse corpo e a outra pessoa. Então, palavra tem poder. Tanto, Paulo, que se você pensar, vamos supor, agora nesse tempo de pandemia, a gente fez muita meditação mundial, muita meditação para isso e para aquilo. E, por exemplo, as frases do Ho'oponopono, sim, sabe, aquela sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, sabe, o poder dessas palavras é imensurável. Ou, por exemplo, nos mantras, né, ligado ao Kundalini Yoga, Satnam.
A verdade é a minha identidade. Eu vou pronunciar isso tantas vezes que um dia não tem como eu não ser verdadeiro. Você entende? Ou então, namastê, o Deus que habita em mim, né? Sauda o Deus que habita em você, o amor que habita em mim, sauda o amor que existe em você. Sabe? Então, essas coisas, além de eu estar fazendo bem a mim, eu estou fazendo a você o arreguru. Nossa, isso aqui é uma potência tão grande. Quando eu faço isso para uma pessoa, que é como se eu estivesse dando um abraço, mas aquele abraço, sabe? Certo. De coração. Fantástico. Mais ou menos. Aliás, até explicou para o povo o que quer dizer namastê, né? O Deus que habita em mim, salve o Deus que habita em você, o amor que habita em mim. O amor que habita em mim. Fantástico, fantástico. Isso. Aliás, já que você chamou esse assunto, estava aqui na minha sequência para conversar com você, poderia explicar um pouco para as pessoas o que seria o mantra e qual é a função do mantra dentro do yoga, os benefícios do mantra para a nossa vida? O que é o mantra? O mantra é como se você trouxesse para aquele momento uma invocação. Eu preciso estar centrado nesse momento, então eu vou pronunciar o mantra. Por exemplo, o Kundalini Yoga é o Om Namo. Quando eu pronuncio Om Namo, eu estou trazendo para mim a consciência e a criatividade divina que durante a minha prática, em nenhum momento, vai haver o ego ali para, de repente, eu me machucar. Certo? Então, todo mantra, ele é carregado de energia. E o engraçado, Paulo, que lá no passado eu fiz, né, um curso, né, e eu trabalhei as ondas, né, as ondas cerebrais. Sim. E quando eu comecei a estudar o yoga, de novo, eu entrei nos mantras. Cada mantra atinge uma onda nossa. Então, é assim, se eu quero, por exemplo, trabalhar a minha frequência, a minha energia, eu vou ter que escolher o que eu ouço. Porque, em vez de eu, às vezes, estar cuidando desse templo, eu vou estar destruindo pelas ondas que eu estou trazendo para ele nesse momento. Porque tem ondas que elevam a sua vibração e tem ondas que abaixam a sua vibração. Quer dizer, a música, né? As frases também, algumas coisas que a gente lê também abaixa a nossa vibração. Então, o mantra em si, ele é carregado de energia, de cura, de abundância, de amor, de tudo que você imaginar, de sagrado. Né? Então, mas o mantra não é só os indianos que estão no yoga, não. O mantra, por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é um mantra. Que... Né? Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é um mantra. Se eu pronunciar ele 100 vezes, ele vai trazer para mim benefícios. A mesma coisa se eu disser Om Namo, Gurudev Namo, eu vou estar trazendo para mim abundância, criatividade, consciência divina para eu não... Quando eu estou absorto na consciência divina, eu não vou pensar na maldade no outro. De forma nenhuma eu vou fazer a maldade ou pensar a maldade. Seria mais ou menos isso, Paulo. Fantástico, fantástico. Eu não sabia disso, aprendi agora que a questão que você falou, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, também pode se transformar num mantra, dependendo do que a pessoa, né, trabalhar. Então, achei fantástico. Quando eu quero, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de parar. Eles dizem que a mente tá assim, né? A melhor meditação é você pronunciar um mantra. Você vai se obrigar a todo momento estar falando aquele mantra. Então, enquanto isso, você vai estar dominando, né? Doutrinando a sua mente. Imagina você pronunciar 108 vezes o mantra, que é o que a gente faz, né? Quando já vai pronunciar. Então, você vai obrigar a sua mente a se conectar e assim você trabalhar esse templo, esse corpo. É muito importante. Fantástico. A pronúncia do mantra na meditação. Muito bom, muito bom. Trazendo agora um pouco para os símbolos do yoga,
tem um som que é muito pronunciado na prática da meditação. Vou até pedir, você pode até me corrigir, que é Om, né? Om. E eu queria saber um pouco sobre esse som, o significado desse OM, né? É OM. É o e o M. Obrigado. Ele é um som, ele é o som primordial do universo. Primeiro, ele norteia todo esse universo. Vamos supor que é aquele som que, se você fechar os olhos, colocar os seus dedinhos no seu ouvido, você vai ouvir. É o som do universo. Porém, o Om também, é praticado na meditação. A prática do Om. E existe 7 formas sagradas de você pronunciar o Om. Então, nele também contém, né, os 5 elementos. É muito importante ele também é atribuído ao símbolo do yoga, né? Então, quando eu quero abrir, vamos dizer, um campo, né? Um campo que eu falo é eu preparar minha aula, eu pratico o Om, mas no caso do meu, que é o Kundalini Yoga, né, eu falo Om Namo, Gurudev Namo. Mas existe, por exemplo, algumas outras que é o Om mesmo, a prática do Om, no começo e no fim para fechar, certo? Então, o Om é aquela parte primordial, é o todo, o universo, é o som disso, é o uno, né? É o uno onde tudo está contido. E aí é o som. Isso. Ao praticar isso, eu entro em sintonia com o universo? Seria isso? Isso, com o universo. Logo que eu comecei, logo quando a gente começa yoga, a gente está muito empolgada, a gente quer usufruir de tudo rapidão. E muitas vezes a gente não tem muito conhecimento e a gente faz as coisas assim. E aí, numa meditação, é muito bom algumas meditações a gente ter orientação. Mas eu não, eu sempre fui meio solitária. Então, nas minhas práticas, até eu movo, assim, até chegar no movo. Aí, ou o caminho da integração, que era lá no começo, o yoga, o caminho da integração. Uma vez, numa meditação, com a prática do Om, de repente eu fui. É assim, a gente sente um vazio, mas é um vazio que preenche, certo? E aí, naquele dia eu compreendi que sabe onde Deus está? No vazio. Naquilo que eu vou, onde eu tiro tudo isso aqui que me define. Aí, quando eu vou lá para aquele lugar e lá eu sinto o Om, o primordial, o som primordial. E que é alimento também para nós, né? Então, o Om é aquela parte imprescindível do todo, o som. Fantástico. Mais ou menos isso, Paulo. Muito obrigado por essas palavras, muito bonito. E trazendo um outro símbolo que é muito falado também, chamado Japamala. O que você poderia falar para nós sobre o Japamala? No Tantra, quando a gente recebe o Japamala. Olha só que bonito. E é para ajudar na meditação. De novo, entende? Vê como que a meditação é importante? Eu preciso dele para me conectar. O Japamala, ele é muito, como diz, ele representa como se fosse o nosso rosário. Né? É uma forma de eu sussurrar um mantra. Então, mesmo, vamos supor, na nossa cultura, eu estou usando o meu, que esse aqui é do Tantra. Né? Aí, esses dias atrás, esse aqui eu recebi de presente, né? E esses dias atrás também eu recebi mais um. De uns aluninhos queridos do yoga. Esse é de Rudrave, direto da Índia. Nossa! Eu ainda nem consegui consagrar de tão emocionada que eu fiquei para usar. Porque primeiro eu tenho que me preparar para receber isso. Quando eu vou pronunciar o japa, primeiro, né, eu me concentro, meu corpo vai ter que dominar, e aí eu vou fazer, né, a meditação.
já que nós estamos no Ocidente, eu vou pegar aqui uma contas e vou começar. Meu dedinho indicador não pode tocar o Japamala. Por que será? Boa pergunta. Nesse momento aqui o ego não tem vez, e esse dedo dentro do Tantra, ele é o ego. Aí eu começo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E aí vamos 108 vezes fazendo, certo? É uma maneira de você se conectar também na meditação. Mas se você observar, dentro da meditação eu preciso ter a respiração, certo? Um mantra para eu despoluir isso aqui e algo para a concentração. Você vê, aqui tem todos os passos do yoga, certo? Então, o Japamala, para aqueles que têm dificuldade de meditar, é importante. Não precisa começar com os mudras, com os mantras. Pode começar com oração nossa ou com o Ho'oponopono. Outra coisa, ele tem o poder de me curar também. No yoga, né? O que nós fazemos aqui, desde o começo lá, quando você falou dos asanas, dos mudra, tudo isso, gente, vem para trazer cura para isso aqui, certo? Desde quando a gente nasce, a gente vai se enchendo de percepções que não são nossas. E que bom que eu encontrei o yoga, o tantra e depois, dentro do tantra, o yoga. Para eu ir me libertando de tudo aquilo que me fazia mal. Sim. Porque muitas coisas dentro da nossa cultura nos deixa doentes. Verdade. Quem se aprofunda no yoga vai descobrir que a crença limitante está na frase: isso é coisa de velho, isso é coisa da idade. Gente, isso daí é coisa de crença limitante. Eu posso chegar a 70, 80 anos lúcida, se eu trabalhar, se eu não ter preguiça de me cuidar. E o yoga, ele dá todas as ferramentas para isso. Para eu cuidar bem de mim. Certo? E aproveitando aí que você já tocou nesse assunto, colocou o Japamala, eu vi aí atrás, né, alguns símbolos muito bonitos. Você fala um pouquinho para nós sobre a mandala. O que seria a mandala? O mandala, se eu fosse falar para você assim de uma maneira bem tranquila, observe, né, o nosso planetinha. Ali é um perfeito mandala. Mas o mandala voltado para nós é o ponto de onde tudo começa. Uhum. É um círculo, certo? Quando eu digo, eu pego e coloco de Dhyana Mudra, coloco aqui, eu já estou fazendo um mandala interno. Tem um trabalho para enaltecer o mandala, que é de um psicanalista famoso, Carl Jung, sei lá, uma coisa assim, não sei se é bem essa pronúncia. Ele fez um trabalho muito bom do Kundalini Yoga, tá? Até hoje o Kundalini é muito usado na cura de doenças por causa do trabalho que ele fez. Que ele enalteceu, ele pesquisou, ele trabalhou. O mandala em si, você pode, desde o momento em que você levantou da cama, já construiu o seu mandala. Ou mentalmente, ou em alguma área. Certo? Ele trouxe esse conhecimento para nós do mandala. O quanto é importante eu ter consciência disso aqui em mim. Tanto que se eu for observar a natureza, a maior parte da natureza, você vai ver um mandala. Certo? Por exemplo, na pesquisa daquele japonês, acho que é Masaru, uma coisa assim. As moléculas de água é um perfeito mandala, com palavras belas. Então, o mandala é eu conectado com mim mesmo. O todo pronto, sabe? E dentro do mandala, eu vou mostrar esse aqui, que no yoga a gente usa muito, esse tipo de mandala. Os yantras. Os mandalas, eles não são simplesmente, né? Esse aqui é os yantras, é um objeto de
meditação, né? Ele é diferente, né? Todo mundo acha que é um mandala. Sim, é um yantra diferente do mandala. O mandala, ele traz outro significado, por exemplo, se você, do budismo, vamos pegar os mandalas budistas. Aí eles levam, às vezes, 3, 4, 5 horas construindo o mandala. Nossa. E terminou de fazer, eles destroem. Na horinha que ele terminou de fazer, eles vislumbram, contemplam e destroem. Desapego. Certo. Impermanência. A única certeza da nossa vida é a impermanência. Nada fica igual. A todo momento a mudança, ela acontece. A todo momento. Desde quando nós começamos essa live até agora, já houve muitas mudanças. Opa. Então o mandala é isso. E o mandala também é um instrumento de cura. Por exemplo, aqui em cima tem um filtro de sonhos. Ele pode curar, né? Agora, ultimamente, eu tenho trabalhado muito. Eu gosto muito de seguir a minha intuição. Certo. Eu estou produzindo os olhos de Deus. Ó, esse daqui são outros tipos de mandala, chamado olhos de Deus. Por quê? Quando eu pratico, quando eu produzo um desse daqui, um olho de Deus, eu estou dizendo ao universo que eu quero ver as coisas como elas realmente são, para eu conseguir exercer o meu papel aqui. Eu preciso ver as coisas como elas realmente são, sem ilusão. E isso me leva. Então, isso aqui também é uma forma de terapia, uma forma de salvação. Que lindo, Dora. A gente acha o nosso jeito de se curar. Que lindo. Eu não podia deixar, a gente falando de símbolos, eu não podia deixar de falar da flor de lótus, dar essa oportunidade para você poder falar um pouquinho sobre a flor de lótus, falando da mandala, do japamala. Só que eu sei que a flor de lótus é uma coisa muito forte dentro do yoga, né? Qual que é a simbologia dela? Qual é a força da flor de lótus? A flor de lótus, ela representa, vamos dizer, a condição humana. Eu vou falar daqui do que eu sinto em mim, a flor de lótus. Depois que você começa a meditar, você vai chegando, subindo nessa domínio dessa energia, e lá um dia você está fazendo a meditação da lótus de 1000 pétalas, que é a meditação primordial nossa. Mas a flor de lótus em si, no meu entender, ela nos remete à condição humana. Certo. Ou seja, não importa da onde você veio, o lar que você viveu, o que você fez, você sempre vai poder florescer. Porque a flor de lótus, ela tem que ser no lodo, ela nasce no lodo e é cada vez mais esplendorosa. Então, quer dizer que você, não importa onde você esteja, de onde você veio, aí entra aquela coisa que é muito usado hoje, não importa o que fizeram com você, o importante é que você vai fazer daqui para frente. A flor de lótus nos remete a isso, a nossa condição. Eu não me sinto digna disso, como não? E a flor de lótus, e o exemplo dela, floresce onde você está, não importa da onde você veio, o que você fez, não importa. Então, a flor de lótus, para mim, o significado dela é esse, a condição humana. Na realidade, se você pensar bem, a flor de lótus, ela vai muito no Dharma. Sim. Você colocou o Dharma. Sabe por quê? A flor de lótus é como se ela fosse um presente de Deus para nós. Nós temos muitas dívidas, não temos? Mas nós temos isso aí como se fosse uma chance de subir, evoluir, certo? Então, é como se fosse um presente, um dinheirinho guardadinho que nós temos. Não importa o que aconteceu, eu vou florescer. Bom, eu sou um exemplo disso. Mas é mais ou menos isso, Paulo. Que lindo. A outra coisa muito importante, quando a gente se aprofunda um pouco mais no yoga, nós vamos perceber que os nossos chakras, para cada um deles, corresponde a tantas pétalas da flor de lótus, que ela é a representante universal, né, da nossa energia. E a meditação, aquela que eu já dominei todas meus apegos, eu chego na flor de 1000 pétalas, né, que é perfeito.
né? Seria mais ou menos isso, Paulo. Fantástico. Porque existem muitas definições por aí. Foi muito, muito, Mas para muito mim é isso. esclarecedor. E já que você tocou no papel do Dharma, muita gente confunde muito essa palavra, né? Karma com Dharma. E aí eu acho que a palavra Dharma tem muito, é uma palavra utilizada, às vezes as pessoas não sabem direito o significado do Dharma. Na sua opinião, no seu ponto de vista, o que é o Dharma? Então, o Dharma, bom, quando eu aprendi lá atrás, antes do yoga, para separar, eu fiz assim. O Dharma é um dinheiro cósmico que eu tenho. O karma é o que eu devo. Certo. Na realidade, o karma, ele está mais ligado ao seu livre-arbítrio. Uhum. Você vai, né? Para a gente que estuda yoga, a gente acredita na reencarnação. Você traz aquelas dívidas, né? Mas você tem a chance, você tem aquele cofrinho lá, aquelas poupanças lá, sabe? Guardadinha, que é o amor de Deus, certo? O Dharma. Então, lá no seu karma tá algumas coisas bem, né, pesada, mas você tem a chance de sair daquele e receber isso aqui. Você tem a chance, lembra? Você recebeu o livre-arbítrio. Então, para mim, hoje, o Dharma é isso. É eu saber que no caminho da evolução, né? Vamos da desconstrução, eu caio muitas vezes. Eu penso que já passei numa fase, lá estou eu de novo, chorando por algo, certo? Então, a todo momento eu tenho que me lembrar que Deus está comigo e eu tenho ali. O Dharma é tudo isso que eu tenho com Deus. Mas eu tenho o livre-arbítrio aqui, que eu posso também ir construindo a cura daquilo ali, do que é o karma, certo? Eu posso. Com o que eu tenho aqui. Com isso aqui eu curo isso daqui, certo? Então, no meu ponto de vista, assim, o Dharma é aquilo que eu tenho com Deus. Aquele meu dinheirinho lá, poupado. É a minha conexão aqui. Que ninguém pode entrar no meio disso aqui, não. Aqui não. Aqui é eu e, né? Então, seria como mais ou menos isso, Paulo. Fantástico. É aquilo que eu tenho meu. Muito bom. Dora, uma live do Instagram passa muito rápido, nós já estamos chegando no fim da live, e é ligeira, que ele corta a gente 60 minutos, mas foi um prazer muito grande recebê-la aqui no Caminhos da Linguagem. Para mim foi um privilégio e foi uma oportunidade muito grande para esclarecer a todos que assistem o Caminhos da Linguagem sobre a linguagem do yoga, sobre os símbolos do yoga, sobre essa riqueza cultural que tem aí. E eu já te convido para a próxima live, né? Você já está convidada. Eu gostaria de perguntar, deixar para você assim, qual é a mensagem que você deixa do yoga para as pessoas? Qual é a mensagem da Bhakti Mantrahan para as pessoas? Olha, a mensagem que eu diria é para você escapar de tudo que está acontecendo agora, o caminho é o yoga. De tudo isso que está se formando, porque eu acho que ainda não se formou totalmente. A solução é o yoga, porque ela vai aprender, ela vai ensinar você, vai te ensinar a ter ferramentas para trabalhar cada fase do que vem por aí, certo? Então é isso, o yoga é o caminho para você se libertar um pouco dessas amarras, né, que está se formando e também sair dessa pandemia, dessa loucura que está de pessoas ansiosas, depressivas. O yoga é o caminho para sair disso. Eu digo que é isso, mais ou menos, Paulo. Paulo, muito obrigado. Gratidão. Satnam. Namastê. Eu que fico muito agradecida por ter essa oportunidade, ok? Gratidão mesmo. Meu coração, ok? Gratidão é minha. Muito obrigado, Dora. Um grande abraço e já está convidada para a próxima live. Se a gente puder. Com certeza. Farei com prazer, tá ok? É muito importante difundir o yoga. Muito importante. Gratidão, Paulo. Muito obrigado e até a próxima live, tá? Grande abraço. Até a próxima. Até.